sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de tutoriais com desenvolvimento de criação de games para iniciantes, tá? A gente está fazendo esse desenvolvimento, vai ter curso, vai ser um podcast, mas vai ter curso aqui e também para os membros, tá? Logo, vou terminar essas duas simplesinhas para mim começar a fazer já o mais multiplicar. Então, se você quiser ser membro, tá? Eu vou colocar para ser os membros, tá? Para estar na autorização de fazer esse curso aula comigo aqui, tá? Então, sempre vão ter vídeos de Construct 3 para gente criar jogos. Eu montei bastante coisa no passado, aos pouquinhos a gente vai se organizando. Ah, beleza, deixa eu só ajustar aqui o maio. Então, coloquei aqui mais, acho que acabei mexendo. Ok? É o menu principal. E aqui agora eu vou criar uma função que é de eventos de folha. Eu vou como chamar ele de sistema, tá? Sistema, que é um sistema de controle só para movimento simples. Então temos aqui nosso sistema. Aqui desse lado que você vai dar 2 cliques, ele vai abrir. Isto aqui é uma folha de evento vazia, tá? Então vamos criar o movimento do personagem, ok? Aqui meu mouse ele tá um pouquinho abstrato, quando ele está agarrando sozinho, mas já está na hora de trocar o mouse. Então o que temos aqui? Vamos dar 2 cliques na tela e vamos adicionar o teclado. Vamos adicionar o teclado, tá? Porque vai ser feito para o computador, depois a gente pode colocar para sistema de Android, tá? Quando você for fazer um seu jogo, você já tem que pensar já para outras plataformas. Se você for fazer só para rede, vai deixar o tamanho específico, ocupar menos memória. Se for fazer para smartphone, videogame, então você vai ter que pensar um pouco de amplitude de tela, certo? Então, aqui temos aqui o sistema. Já depois de ter criado, vamos dar um toquezinho aqui. E temos nosso player e nosso controle. Então, toda vez eu vou clicar aqui, ó. Toda vez que eu for pressionar o que? O que eu tenho que pressionar? Pressionar soltar, ou pressionar qualquer treca, ou pressionar uma tecla específica, entendeu? Tem esse detalhe de tecla específica. Você pode selecionar o que você quer, tá? Aqui temos pressão, aqui tem outras teclas aqui. Meu mouse está meio problemático. Então aqui, ó, qualquer tecla soltar, então vou clicar aqui e pressionar a tecla. Então vou clicar aqui, ele vai aqui, ó. A tecla escolhida você pode ter de usuário, você pode escolher a sua tecla que você quer. Então eu vou colocar para o teclado como se fosse um jogo comum. Então vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, Enter, ESC, ele tem um padrão, então vou colocar D para a direita, ok? Então toda vez que eu clicar no botão da direita, o meu personagem, o meu play, que é esse aqui, ele vai ter uma forma de funcionar. Então a gente vamos simular, tá? O controle dele, tá? De movimento pressionado para a direita. E quando eu pressionar o botão para a esquerda, tá? Então A, ele vai movimentar à esquerda. Ó, tá aqui esse mouse que eu vou mexer nele hoje. Ele vai movimentar para essa região. Então, qual é a região que eu quero utilizar? Então, vou clicar aqui 2 vezes. Então, vou simular e já está aqui na esquerda.
beleza? E mais um, quando você quiser pressionar uma tecla, e essa tecla eu vou exclusivamente para jump. Quando ele for pular, ele vai simular o pulo. Tá? Então, vai fazer uma simulação de pulo. Então, temos aqui o pulo do nosso sistema. Podemos fazer o teste inicial. Então, meu personagem agora, se eu ver aqui se ele está funcionando, ainda não está funcionando. Por que ainda não está funcionando ainda? Porque ainda ele não está conectado com o sistema. Tá? Eu tenho um sistema aqui que ele está movimentando, tá? Mas ainda, ó, a minha direita já está funcional, mas ele não está funcionando porque tem essa tendência aqui, tá? Então temos que rever o que está errado para corrigir, beleza? Então vamos ver aqui que eu possa corrigir. Então vou ter que clicar aqui, vamos procurar que eu posso fazer ele funcionar, tá? No grupo de código, ver o que mais aqui, ao pressionar, por aqui, qualquer tecla, tem tecla para soltar, tem essa aqui, ó, tecla pressionada, então A, D, ok? Eu posso também fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e arrastar ele para cá, na verdade para cima, né? Aqui para cima. Então temos dois amiguinhos aqui, então ele vai para a esquerda, então ele vai para a esquerda, então vou colocar o A aqui e tem o salto. Então o que eu vou tirar? Esse direto aqui. Então vou dar uma corrigida. Agora tá tranquilo, tá funcionando direita, esquerda. Mas você vai perguntar, mas Joe, é o seguinte, se eu não tiver ele funcionando, se eu não tiver movimentando, o que eu posso fazer? Eu posso colocar que se eu não estiver pressionando qualquer tecla, né, ou se eu estiver parado, tá? Posso dar escrever um script aqui e vir aqui se eu estiver no chão, se eu não estiver com movimento. Ou seja, se eu não estiver movimentando. Sempre quando você clicar, inverte aqui. Se não tiver aqui, está invertido. Se ele tivesse isso, ou está movimentando. Se ele estiver movimentando, se ele não estiver movimentando, o sprite dele ele vai mudar a nossa imagem, qual é a imagem de quadro que eu quero para ele. Então, eu vou definir aqui o quadro que eu quero de parado. Então, ele vai parar. Então, se eu clicar agora, ele está parado na posição, ó, parada em estilo ninja aí, tá? Parada, a gente pode até depois criar um sprite melhor, com um balançando com movimentos mais suaves, mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Então, se eu movimentar, ó, ele não saiu disso aqui, tá? Aí tem que colocar alguns objetivos sobre isso. Tá? Se ele não tiver um movimento, mas se ele estiver movimentando, o que vai acontecer se ele estiver movimentando? Então, vou criar um espaço em branco, que é um sub espacinho aqui, ó. Eu vou arrastar esse espaço para cá, criar mais um e vou aqui colocar ele, tá? Arrastando ele para cá e para cá, a gente tem um melhor controle, direita e esquerda, tendo aqui o controle. Então, se eu tiver em movimento, a cada movimento, ele vai vou estar fazendo isso aqui, esse movimento, tá? Eu vou colocar um outro módulo aqui. Eu vou colocar um senão, tá? Vou fazer o senão aqui, ó. O senão, se ele não estiver, o que vai acontecer?
Vou dar um Ctrl C, arrastar ele para cá. Arrastar ele para cá. Eu vou clicar aqui, vou clicar com entre parênteses aqui e vou botar para ele andar. Se ele não, ele vai movimentar. Então, bem simples esse comando, ó. Tá vendo? Parei. Se eu salto, tá? Tem esse dilema. Mas eu tô tentando entender, você fez essa movimentação, beleza, tá tranquilo, tá movimentando, mas eu queria que meu personagem, além de ele não está virando nem para um lado nem para o outro, tá? Então aqui eu tenho um outro ponto para vocês, ok? Então quando eu clicar no botão direito, ele vai espelhar. Então eu posso clicar aqui na imagem, procurar o inverso, o espelhado. Então vou procurar o espelhado, ó, definir como espelhado e vou procurar aqui o não espelhado. Eu tenho um pouco de dificuldade de espelhado e não espelhado, porque um pode ser direita, pode ser esquerda, então eu faço o teste para saber qual é. Tá? Então, vou clicar aqui para ele abrir. Ó, vou andar. Então, aqui, ó, estilo Michael Jackson. Ó. Tá vendo? Então, ele está não espelhado. Então, vamos inverter. Esse ali para cima. E colocar aqui. Lembrando, Ctrl S, pessoal, Ctrl S para fazer o save e salvar o seu progresso na nuvem para você não perder. Se por acaso tem uma queda de luz, alguma coisa, tudo bem que ele tem o automático, mas essencial, com todo o progresso que você fizer, você tem que fazer um salvamento, tá ok? Sendo bom ou ruim. Então vamos dar uma olhada agora aqui, ó, nosso caminhar, tá ok? Certo? Então ele está aqui. Tá bacana, tá? Então é uma maravilha. Então podemos já colocar em questão que quando ele for fazer isso, ele já tem esse padrão. Agora temos para o salto. E aí? O que podemos fazer para o salto? É uma outra questão que podemos fazer, tá? Questão de salto. Se ele não tiver, eu vou colocar aqui. Agora eu vou apagar o senão, tá? Senão, se ele não estiver no movimento, aí eu venho aqui, ó. Eu vou arrastar esse cara para cá. Eu vou inverter ele. Eu vou colocar mais uma questão, que ela é uma adição de uma outra condição, tá? Porque eu vou precisar fazer o salto. Então, se ele estar no chão, ele vai executar, se ele estiver no chão, para não ficar aparecendo aqueles movimentos. E eu vou criar mais uma para o player, tá? Clicar aqui, vou criar mais uma para o player. Clicar aqui, ó. Se não, aí eu faço a inversão. Se não estiver no chão e se o player estiver saltando ou estiver caindo ou estiver pulando, tá? Então aqui ele vai fazer se tiver no pulo, se estiver pulando, ou estiver aqui, ó, fazer o pulo dele. Eu vou puxar mais um desse cara, tá? E eu vou colocar para ele jump, pulo. É esse aqui. Então temos andar, parado e soltar. Tá vendo? Então eu posso soltar para o lado e para o outro. E temos aí a movimentação do personagem, tá? Então essa aqui é uma dinâmica de movimentação. Eu posso melhorar aqui a parte para andar
deixar mais ele fluido, tá? Deixar ele um pouco mais fluido, naturalmente. Colocar aqui, ó, mais alguma coisinha aqui por cima. E eu posso fazer um Ctrl+C e Ctrl+V para ele ter essa mobilidade, tá? Então vamos lá. Ctrl+S novamente para a gente não se perder. Eu vou clicando aqui e agora a gente temos mais esse espaçamento. Beleza? Então tá bem assim, ó, bem tranquilo se você for ver bem pela forma do que eu fiz. Ele inicialmente um pouco improvável, né? Um pouquinho improvável de como ele está sendo desenvolvido. Você vai notar que naturalmente o nosso sistema ele está sendo um dos melhores sistemas, né? Já colocado. Então aqui nós temos uma foto para fazer um layout. Então, pessoal, aqui temos já o salto, o pulo, tá? E vamos só organizar para fazer uma organização. Então, aqui eu tenho 50 eventos para fazer. Então, 50 eventos eu tenho muita coisa para fazer com isso aqui, bem tranquilo. Então, eu vou criar aqui, além da questão de evento, eu quero criar um grupo. Vou criar um grupo para player, para organização. Player control. Beleza? Então aqui eu já tenho esse cara. Eu vou arrastar ele para cima. Tá? Deixar ele à vista aqui. E todos esses caras aqui, que é parte do controle, eu vou colocar aqui. Tá? Depois eu quero só puxar ele para cá. Beleza? Então eu vou puxar ele para cá. E aqui eu vou criar mais uma subunidade do controle. Tá? Vou fazer mais um aqui de sprite, cara, movimentação gráfica. Né? Para fazer uma movimentação gráfica. Então eu vou criar mais um subgrupo. Adicionar um subgrupo para gráficos. Beleza? Essa aqui é para movimentação gráfica. E arrasto para cá. Aqui eu consigo colocar cor. Tá? As cores aqui é letra, cor do fundo. Vou colocar uma corzinha aqui. E aqui eu vou colocar uma cor branca, uma amarelada. Né? Ficar sinalizado para que eu não venha se perder. Então, depois você até pode colocar um comentário. É essencial colocar um comentário para que você não venha se perder e toda vez que você for fazer as suas questões. Então, está aqui o break e o gráfico funcional. Bom, aqui ó, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está falando que já tem, ó, você tem eventos para fazer, tem bastante eventos ainda. De 40, então ainda dá para fazer os eventos dos inimigos. Bem simples assim, tá? O personagem ele pega muito movimento, então precisa ele ter essa questão orgânica que ele veio funcionar. Então tá aqui o movimento do seu play, beleza? O play tá aqui. Outra coisa que tem aqui, ó, habilitação de play. Se você desabilitar isso aqui, não vai funcionar. E o do controle. Eu vou mostrar essas coisas para você mais pra frente. Mas é isso aí. Tá pronto. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado e entendido como que funciona a mecânica de controle para